Olá, bem-vindos ao Literamais. Você sabia que Hercule Poirot, o famoso detetive belga das histórias de Agatha Christie, foi o primeiro personagem fictício a ganhar um obituário no New York Times? O vídeo de hoje vem com curiosidades sobre a rainha do crime, seu processo criativo, o sucesso comercial impressionante e mais resenha sem spoilers sobre o livro Morte no Nilo, que foi recentemente adaptado para os cinemas e entra nos cinemas do Brasil em fevereiro. E eu já consegui apurar as diferenças entre o livro e o filme, algumas delas, que eu vou contar aqui. Corria o boato de Agatha Christie ser tão inglesa quanto o Chá das 5, quase uma instituição. E não é para menos. Seus mais de 80 livros venderam mais de 100 milhões de cópias pelo mundo. E há quem diga que os números são muito maiores do que isso. E os livros foram adaptados para o teatro, para o cinema. Nós temos a peça de teatro A Ratoeira, The Mousetrap, e vem sendo encenada em Londres desde 1952. Ela está permanentemente em cartaz. Eu lembro de ter visto o filme Testemunho de Acusação, dirigido por Billy Wilder, muito bom filme. E a adaptação também que eu vi do Assassinato no Expresso Oriente, eu li o livro, vi a adaptação há muitos anos. Essa adaptação é de 1974 com a Lauren Bacall, teve uma mais recente, essa é muito boa. O Assassinato no Expresso Oriente, ele é também considerado a melhor obra da Agatha, embora os fãs se dividam, coloquem também como melhor e não sobrou nenhum. Ela é, de longe, a autora mais traduzida no mundo. Os seus livros têm um vocabulário muito acessível e eles são muito utilizados para quem está aprendendo inglês, que é uma escrita direto ao ponto, esmiuçada quando necessário e boa para quem quer focar na trama. Inclusive, ler Agatha Christie é também uma porta para leitores iniciantes que querem começar por uma trama bem bolada e que prende a atenção. Afinal, quem nunca se sentiu um pouco especulativo, um pouco analista, um pouco detetive, não é mesmo? Sobre o processo criativo, a Agatha escrevia em qualquer local. Segundo sua autobiografia, ela escrevia na sala, no quarto, no lavatório, desde que tivesse silêncio. Ela não costumava escrever numa peça única dedicada a isso, como um escritório. Ela teve uma datilógrafa que acompanhou durante muitos anos também. Dentre os personagens famosos estão a Miss Marple, que é uma detetive amadora, uma senhora com aquele jeitinho de vovozinha que tricota e tira ervas do jardim. E ela passa até meio por confusa, mas quando se trata de resolver um caso, ela mostra uma perspicácia incrível. Um outro personagem é o detetive Hercule Poirot. This is Mr. Poirot. You'll be staying here tonight. É um bigodudo que tem um bigode lá todo extravagante, ele já é um extravagante, um belga extravagante, maniático, com uma aparência sempre impecável e sempre pronto a solucionar um crime, que geralmente é desvendado em detalhes no final da narrativa e com uma plateia para assistir. A Agatha Christie, para evitar que explorassem o seu personagem Poirot depois da sua morte, ela decidiu matá-lo. Cai o pano, mas ele foi publicado em 1975, um pouco antes da morte da autora, no final das contas, que foi em 1976. O Poirot, ele morreu de complicações do coração. O detetive ficou tão famoso que foi o primeiro personagem fictício a ter um obituário todo seu. E muitas das histórias da Agatha Christie, elas seguem uma certa ordem, assim. Um crime, quem matou, uma investigação minuciosa, muitos suspeitos com motivos para cometer esse crime, né? Pode ser dinheiro, cobiça, amor, vingança, e pistas para que o leitor possa desvendar. E essa é a parte interessante, e tem jogos narrativos ali também para despistar o leitor.
e um desfecho em que o quebra-cabeças completo é revelado. A autora ela foi, de certa forma, muito criticada pela repetição desse processo, né, como uma fórmula. Fato é que os leitores parecem não se importar nem um pouco em repetir o recurso narrativo, tanto que a autora continua um sucesso até hoje. Os cenários e as personagens, elas têm tons realistas e também caricaturesco, tipo assim, os ingleses são assim, os franceses assado, os italianos cozido e etc. Isso, de certa forma, ela vai equilibrar o crime, dando um tom mais lúdico para a narrativa, tira aquele ar sombrio, né, do crime. E talvez seja o que mantém muitos leitores cativos. Quando ela fala nos ingleses, ela tem mais um tom de autodepreciação do que um tom assim, enaltecedor, e até certo humor ácido, que não fica assim o tempo todo enaltecendo o seu país de origem. Algumas qualidades, mas coloca muitos defeitos, assim. Por exemplo, tem um livro que é A Casa do Penhasco, e lá pelas tantas o Poirot vai dizer: até os ingleses têm emoções. Vamos passar agora para o Morte no Nilo. Livro que terá sua adaptação para o cinema com a Gal Gadot. Sim, a Mulher Maravilha, que fez a Mulher Maravilha recentemente, a atriz. E Kenneth Branagh, esse ator, né, que fez Hamlet, ele fez Otelo, fez várias adaptações de Shakespeare para o cinema, e além de professor da escola de Hogwarts. Ele vai estrelar como Poirot, aliás, ele é o diretor do filme e interpretou numa adaptação, o Poirot numa adaptação recente do Assassinato do Expresso do Oriente, que foi 2017. Vamos falar então sobre o enredo, sem spoilers. E se você está gostando do vídeo até agora, deixe seu like, inscreva-se, né, para o YouTube recomendar o nosso conteúdo. Então, Morte no Nilo é um romance policial da Agatha Christie que foi publicado em 1937. O primeiro capítulo ele vai apresentar as personagens e a parte da motivação delas para fazer uma viagem para o Egito, a bordo do navio Karnak, uma embarcação que vai cruzar o Nilo fazendo pequenas paradas, parando em pontos turísticos. E o primeiro capítulo, ele apresenta os personagens, mas ele gira em maior parte em torno da personagem Linnea Ridgway. E a Linnea, ela está prestes a completar a maioridade e receber uma das maiores fortunas da Inglaterra. Além disso, ela é linda, loura, de olhos azuis. E aqui tem uma diferença, que no filme ela vai ser interpretada pela Gal Gadot, que é morena, de olhos castanhos. E a Linnea, ela tem beleza, fama e fortuna, então ela é motivo de ódio e inveja de muitas pessoas, e fica ali que o pai dela pode ter cometido ações não tão legais com algumas pessoas, que ela pode também ter motivo para odiá-la, arruína certas pessoas, né, dá para dizer isso. E a Linnea, ela mora no interior da Inglaterra, onde ela é a rainha do seu castelo. E ela está para casar com o Lorde, mas ela está infeliz, pois para uma mulher dominadora e negociante como ela, o casamento com o Lorde colocaria em segundo plano. Ela seria, segundo seu pensamento, a princesa consorte e não a rainha do reino, né? Tudo muda quando ela conhece o futuro marido da sua amiga Jacqueline Belfort, ou Jack, uma antiga herdeira arruinada cujo único e exclusivo amor é o Simon Doyle. E a Linnea não vai ter pudor em tomar o noivo da amiga e fazer a sua lua de mel no Egito, que foi o lugar que o antigo casal havia escolhido para isso. A Jack não se conforma e persegue o jovem casal na lua de mel. E quem está lá na lua de mel, lá naquele cruzeiro, lá é o famoso detetive Poirot. Ele está numa viagem de férias e, inclusive, ele serve como um conselheiro amoroso nesse triângulo afetivo ali, enquanto eles estão no hotel. O Poirot vai entrar no navio, no Karnak, e vai interromper as férias quando um assassinato é cometido ali. Então, e um outro personagem também da Agatha Christie, que é conhecido pelos leitores da Agatha, é o Coronel Race, que ele aparece procurando um criminoso internacional neste navio e vai ajudar o Poirot na investigação de uma série de crimes que irão ocorrer ali.
No livro, o Coronel Race aparece apenas no navio. Eu já sei que no filme ele aparece também no hotel que estava o Poirot antes de embarcar. Há também personagens assim relevantes no livro que eles foram descartados no filme, como a senhorita Cornelia Robson, que é a sobrinha da arrogante senhora Van Schuyler. Então, quando o Simon é baleado, a Rosalie, que está junto com o Jack, que vai ser a testemunha, e não a Cornélia. No livro é a Cornélia que vai ser testemunha. Tem um mãe e filho ali, os Allertons, que eles não estão no filme. Tem uma moça também chamada Joanna Southwood, que também não é vista no filme até onde eu pude apurar. E no livro, essa personagem tem uma cena importante com a Linné. No filme aparece a mãe de Simon, que não aparece no livro e será interpretada por ninguém menos do que a ótima Annette Bening. É claro que os crimes vão ser desvendados por aquele Poirot, mas isso não surpreenderia o leitor, né? Para tanto, Agatha Christie, a rainha do crime, ainda guarda outras cartas na manga. Então, se vocês estão querendo uma leitura leve agora para as férias, que prenda, tá aí uma dica. Claro que assassinato não é leve, mas a autora ela joga de uma forma divertida, irônica ou mesmo açucarada com as personagens, o que ilumina o lado sombrio da narrativa. Tem muito diálogo e é ele que conduz a trama, dando velocidade e aquela vontade das leitores desvendarem o crime antes de Poirot. Se gostaram desse vídeo, deixa aqui seus comentários, eu respondo todos. Um beijo e até breve!